Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Abreu e esse é o Ciência Ad Libitum. Em março desse ano, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil vai perder o certificado de país livre do sarampo. Entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, o país registrou mais de 10 mil casos da doença. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, os índices de bebês e crianças vacinados estão diminuindo a cada ano. Das vacinas indicadas para menores de 1 ano de idade, todas ficaram abaixo da meta de imunização do Ministério da Saúde, com exceção da BCG, que é contra a tuberculose e é aplicada direto na maternidade. A meta é vacinar 95% da população. Menos do que isso não é o suficiente para proteger contra o surto de uma doença. Embora pareça muito, essa meta já foi alcançada antes. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, já teve uma cobertura de 100%. E a de pólio e a DTP, difteria, tétano e coqueluche, também já estiveram muito perto da meta ou até acima dela. Mas nos últimos anos a cobertura vacinal vem caindo. E essa é uma tendência mundial, com o movimento anti-vacinação ou anti-vaxxer crescendo em vários países e sendo considerado até pela OMS como um dos maiores riscos à saúde em 2019, junto com doenças como Ebola e HIV. Ao longo da história houveram vários movimentos anti-vacinação, eles são quase tão antigos quanto as vacinas em si, e alguns deles até que fizeram bastante sentido. As primeiras tentativas de imunizar as pessoas contra um vírus foram com a varíola, uma doença que causava febre, vômitos e bolhas pelo corpo inteiro e deixava as pessoas deformadas ou com cicatrizes, até cegas, e matava 1/3 das pessoas infectadas. As pessoas observaram que quem tivesse varíola uma vez e sobrevivesse não teria de novo. Então elas começaram a tirar o pus da bolha de uma pessoa infectada, fazer um corte no braço ou na perna de uma pessoa que não tivesse sido infectada ainda, geralmente uma criança, e colocar esse pus da bolha da varíola ali, no braço da criança. Tudo isso provavelmente com a mesma faca, no máximo limpando ela na perna entre uma pessoa e outra, e sem higienização ou esterilização nenhuma, porque na época não se sabia que isso era necessário. Nesse processo, chamado de inoculação ou variolação, algumas pessoas acabavam morrendo. E apesar de bem menos gente morrer disso do que de varíola, os pais ficavam aterrorizados com a ideia de entregar seu filho para alguém lá fazer um corte com uma faca suja e enfiar pus de uma pessoa infectada, o que é totalmente compreensível. Anos mais tarde, se percebeu que mulheres que trabalhavam no campo tirando leite das vacas e pegavam uma versão da varíola transmitida pelos bovinos, que era menos grave, ficavam protegidas contra a versão humana. Então um cientista chamado Edward Jenner foi lá, pegou o pus da bolha de uma dessas moças e inoculou em um garoto de 8 anos. E ele ficou protegido contra a varíola humana também. Em latim, a varíola bovina se chama variolae vaccinae, alguma coisa assim, ou varíola da vaca, e por isso Edward Jenner chamou esse processo de vacinação. Em 1853, o governo britânico tornou a vacinação obrigatória e estabeleceu punições que iam desde multas até encarceramento para os pais que recusassem a vacinar seus filhos. Em resposta a isso, surgiu um movimento anti-vacina e ligas anti-vacinas que publicavam revistas e panfletos alertando sobre os perigos da vacinação. Eles manipulavam fatos e inventavam estatísticas para dizer que as vacinas causavam muito mais mortes e efeitos colaterais do que de fato causavam, o que preocupou muito os médicos da época. Aqui no Brasil, a lei que tornava a vacinação contra a varíola obrigatória foi o estopim para o movimento popular conhecido como a Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904. De lá para cá, muita coisa mudou na pesquisa biomédica. Quando a primeira vacina foi criada, não se sabia nem por que ela funcionava, só que ela funcionava. Hoje existem diferentes tipos de vacinas contra diferentes doenças com diferentes mecanismos de ação. A ideia básica por trás de todas elas é treinar o nosso sistema imune para reconhecer e atacar um organismo causador de doença. E isso protege a pessoa da infecção e evita que ela seja transmitida. Para isso, pode-se dar uma vacina viva atenuada, que contém um organismo, mas ele é modificado para ser incapaz de causar doença. Ou então uma vacina com o organismo inativado, ou só com um pedacinho dele. Essas são as mais comuns, mas ainda existem outros tipos de vacinas, as não convencionais. É importante deixar bem claro que mesmo que as vacinas contenham um vírus ou uma bactéria, elas não são capazes de causar doença, porque ele foi cortado em pedacinhos ou alterado para ficar inofensivo. Quando os linfócitos B, que são células do nosso sistema imune que ficam andando pelo sangue, entram em contato com o pedaço de vírus ou bactéria que está na vacina, elas se transformam em plasmócitos ou em células B de memória. Os plasmócitos produzem imunoglobulinas, que são os famosos anticorpos, que atacam e destroem os organismos que causam doenças. E as células B de memória, no
momento não fazem nada, elas ficam paradinhas ali. Mas se um dia a pessoa for exposta àquele mesmo organismo de novo, as células B de memória vão reconhecer, tipo, opa, já vi isso aqui antes, e vão se transformar em plasmócitos que vão produzir anticorpos que vão atacar esse organismo. É por isso que quem teve catapora, por exemplo, uma vez, não vai ter de novo. E o mesmo vale para quem toma a vacina. No caso da gripe, é preciso tomar uma nova vacina todo ano, porque o vírus está sempre se modificando, e assim ele consegue driblar a memória imunológica. Por isso, pesquisadores estão sempre coletando dados sobre os vírus da gripe que estão circulando no mundo, e todo ano desenvolvem uma nova versão da vacina com as variações do vírus que são mais recorrentes naquele ano. Além da imunidade individual, as vacinas também geram uma imunidade grupal. Elas diminuem a quantidade, a presença do agente infeccioso no meio ambiente, e isso faz com que mesmo pessoas que não estejam imunizadas também tenham um menor risco de pegar a doença. E esse é justamente um dos argumentos dos ativistas anti-vacinação. Eles dizem, olha só, eu não vacinei meu filho, ele tá bem, não pegou doença nenhuma. Sim, mas se isso hoje é possível, é graças às vacinas. E se mais gente resolver parar de vacinar seus filhos, essas doenças vão voltar como o sarampo voltou. Quando uma pessoa deixa de vacinar o seu filho, não é só o seu filho que fica vulnerável. Ela também coloca em risco todas as crianças à volta que não foram vacinadas, seja porque estão fazendo quimioterapia, ou tomam um determinado remédio, ou tem uma doença que diminui a imunidade. Mesmo com todo o conhecimento que a ciência vem acumulando desde o surgimento da primeira vacina, mesmo com todos os avanços na higienização e esterilização, e mesmo com a diminuição de tantas doenças, hoje, em pleno 2019, o movimento anti-vacina está crescendo. Se a gente parar para pensar, até dá para entender o porquê. Antigamente era comum ter uma criança na família com paralisia infantil, ou um vizinho com marcas de varíola, ou conhecer alguém que morreu de sarampo. Mas hoje em dia a gente não sabe nem descrever os sintomas dessas doenças, porque a gente nunca viu ninguém sofrendo com elas. Não parece ser uma ameaça real. E nessa era do excesso de informação, onde qualquer coisa, seja ela verdadeira ou não, pode ser compartilhada milhares de vezes, notícias sobre como as vacinas causam autismo ou convulsões ou a própria doença que estão tentando evitar chamam muito mais atenção do que uma notícia sobre como a vacina erradicou uma doença que ninguém sabia que ainda existia. E aí entra em ação o viés de disponibilidade, que eu mencionei no vídeo sobre redes sociais. Como a gente é muito exposto a esse tipo de notícia, a gente acaba achando que é verdade e que acontece com muito mais frequência do que de fato acontece. Então, rapidinho para deixar bem claro, vacinas não causam autismo. A origem desse mito foi um único estudo com 12 crianças, o que é um número muito pequeno para chegar a qualquer conclusão, que depois foi contestado por inúmeros outros estudos feitos por pesquisadores ao redor do mundo inteiro, com mais de 1 milhão de crianças usando métodos de pesquisa diferentes, e todos viram que não tem relação entre autismo e vacinas. A revista que publicou o artigo original retratou ele, ou seja, disse que era inválido, porque viram que o autor manipulou os dados das crianças para chegar à conclusão que ele queria. E ele, que era médico, teve a sua licença médica cassada. 2. As vacinas podem causar convulsões, mas o risco é muito pequeno. Como as vacinas desencadeiam uma resposta imunológica, as crianças podem ter febre, que é uma maneira de o corpo lutar contra organismos que nos fazem mal. E essa febre pode acabar levando a uma convulsão febril. Apesar de assustar, as evidências mostram que essa convulsão não está relacionada com epilepsia, não causa problemas no desenvolvimento e nenhum dano ao cérebro. E a chance de acontecer é muito pequena mesmo. No caso da vacina tríplice viral, 1 a cada 3.000 crianças que tomam tem convulsão, enquanto que 1 a cada 1.000 que são infectadas com sarampo morrem, ou 1 a cada 100 no caso de países subdesenvolvidos. 3. Também não existe nenhuma relação entre vacinas e asma, doença autoimune ou alergias. As vacinas não sobrecarregam o sistema imune das crianças, elas ajudam ele a proteger o corpo. É como treinar para uma prova fazendo exercícios, que aí quando chega na hora a gente está preparado. Os pais têm todo o direito de questionar sobre os riscos de vacinar os filhos. E a comunidade médica e a comunidade científica têm a obrigação de explicar de maneira clara e objetiva o quão importantes as vacinas são. Por causa delas, a varíola foi erradicada no mundo inteiro. Outras doenças estão indo pelo mesmo caminho e a mortalidade infantil diminuiu muito. Movimentos anti-vacinação existem há séculos, mas eles não foram capazes de impedir o desenvolvimento dessa área. A gente tem a responsabilidade de combater o fanatismo e a desinformação para que esse desenvolvimento continue acontecendo. Então, gente, vacinem suas crianças, por elas e pelos outros. Vacinar é um ato de cidadania.